Imagina a cena. Você está pesquisando um Honda Civic G7 para comprar. Abre os anúncios e começa a ver um monte de sigla. Tem LX, LXL, EX. Um fala que tem VTEC, outro diz que não. Um tem ABS, o outro não tem. No fim das contas, parece que estão falando de carros totalmente diferentes. Calma. Neste vídeo eu vou te explicar de um jeito simples qual é a diferença entre todos os Civics G7 vendidos no Brasil. Você vai entender o que muda do LX para o LXL e do LXL para o EX. O que é só detalhe, o que faz diferença de verdade no dia a dia e qual versão faz mais sentido para o seu uso e para o seu bolso. Antes de mais nada, vamos alinhar uma coisa importante. Quando a gente fala em Civic G7 no Brasil, a gente está falando do sedã produzido ali no começo dos anos 2000, mais especificamente entre 2001 e 2005, 2006, dependendo do ano modelo. Sempre com motor 1.7, 16 válvulas, a gasolina. Não existe Civic G7 1.8 Flex nem 2.0. Isso já é geração seguinte, o famoso New Civic. Outra confusão muito comum é quando alguém fala em Civic EXS. O EXS é do New Civic geração seguinte. No G7, as versões principais são LX, LXL e EX. Agora que isso está claro, vamos entender primeiro o que todo Civic G7 tem em comum. Independentemente de ser LX, LXL ou EX, todos eles compartilham a mesma base mecânica. Motor 1.7, 4 cilindros, 16 válvulas na dianteira, com câmbio manual de 5 marchas ou automático de 4 marchas. Suspensão independente nas 4 rodas com foco em conforto. Interior espaçoso para a época, bom porta-malas e aquele acabamento típico da Honda, simples mas muito bem montado. O que muda entre as versões é principalmente, primeiro, a potência e o acerto desse motor 1.7, com ou sem o sistema VTEC, e segundo, o nível de equipamentos de conforto e segurança, como ABS, airbags, piloto automático, rodas, tipo de ar-condicionado e detalhes de acabamento. Vamos começar pela base da linha. Vamos falar do Civic LX. O LX é a porta de entrada do Civic G7. É a versão mais simples, mas isso não quer dizer que seja um carro pelado ou ruim, longe disso. No LX, o motor 1.7 trabalha em uma configuração mais tranquila, com foco em economia e durabilidade. É um carro pensado para quem queria um sedã confortável e confiável, sem gastar tanto. No dia a dia, ele entrega um desempenho honesto. Não é um foguete, mas anda bem na cidade e na estrada, principalmente se for na versão manual. Em termos de consumo, o LX costuma ir bem, principalmente se tiver com manutenção em dia. E falando em manutenção, esse conjunto mecânico é muito conhecido. Tem bastante mecânico que sabe mexer e você encontra a peça com certa facilidade. Quanto aos equipamentos, o LX normalmente traz ar-condicionado, direção hidráulica, travas elétricas e vidros elétricos, pelo menos nas portas dianteiras, em muitos casos nas 4 portas. É aquele pacote básico de conforto que atende bem para uso diário. Então, para resumir o LX, ele é o Civic G7 mais simples, ideal para quem quer entrar no mundo Honda com o menor investimento possível, não faz tanta questão de muitos mimos e quer justamente um carro confiável para ir e vir sem complicação. Agora, subindo um degrau, a gente chega ao LXL. Essa é a versão intermediária e ela acabou se tornando uma das mais queridas do público. O LXL é aquele meio termo que muita gente procura. Ele é mais equipado que o LX, tem um acerto de motor mais esperto e, ao mesmo tempo, não chega no preço de um EX completão. Em termos de comportamento, o LXL costuma ser um carro mais ágil do que o LX. É o tipo de sedã que encara estrada com facilidade, sobe serra sem sofrer tanto e dá uma sensação de leveza maior ao pisar fundo. No acabamento, o LXL já traz alguns detalhes a mais no interior, você pode encontrar um tecido um pouco melhor nos bancos, alguns detalhes diferentes no painel e um pacote de equipamentos mais generoso. Normalmente o LXL recebe rodas mais bonitas e um sistema de som um pouco mais completo, dependendo do ano. Na prática, o que faz muita gente escolher o LXL é justamente esse equilíbrio. Ele é mais interessante que o LX em conforto e desempenho, mas sem chegar no custo de um EX, que é o topo de linha. Então, se você quer um Civic G7 para usar todo dia, viajar de vez em quando e ter um pouco mais de prazer ao dirigir, sem pagar tão caro, o LXL costuma ser uma escolha muito racional. Agora sim, vamos falar do topo da família G7. Vamos falar do Civic EX. O EX é a versão mais completa do Civic G7 vendida aqui. Ele foi pensado para quem queria o máximo de conforto e segurança que o modelo podia oferecer na época.
Em termos de dirigibilidade, ele se parece bastante com o LXL, mas na prática o que realmente o diferencia é a lista de equipamentos. É aqui que entram os itens que muita gente procura em carro usado até hoje. No EX é comum você encontrar airbag duplo para motorista e passageiro e freios ABS, que ajudam bastante em frenagens de emergência. Em muitos exemplares também aparece o piloto automático, um recurso muito bem-vindo para quem roda bastante em rodovia. Além disso, o EX costuma vir com rodas de liga leve, ar-condicionado com controle mais refinado e um acabamento interior mais caprichado, com mais detalhes e sensação de carro premium para os padrões da época. O resultado disso tudo é simples. O EX é o Civic G7 mais desejado para quem quer um carro completo, confortável, seguro e ainda com aquela confiabilidade mecânica típica da Honda. Se você se preocupa com segurança ativa, gosta de viajar com conforto, quer um carro para ficar vários anos e não pense em abrir mão de alguns mimos a bordo, o EX é sem dúvida a versão mais interessante da linha. Além das versões, tem um ponto que muita gente esquece na hora de comparar o Civic G7, o ano e o visual. O Civic G7 passou por uma reestilização na metade da vida. Os modelos mais antigos têm uma frente, faróis e lanternas com desenho, digamos, mais simples. Depois da reestilização, ele ganhou uma frente um pouco mais moderna, para-choques redesenhados e lanternas com um visual atualizado. Isso faz diferença na sensação de idade do carro. Na prática, quando você olha dois Civic G7, um pré e um pós-reestilização, a tendência é que o modelo mais novo pareça bem mais atual, mesmo que a mecânica seja muito parecida. Por isso, na hora de escolher, vale prestar atenção no ano, no desenho da frente da trera e ver qual agrada mais. De maneira geral, os modelos reestilizados, principalmente nas versões LXL e EX, costumam ser mais valorizados e mais disputados no mercado de usados. Até aqui, a gente falou de versão, motor, equipamentos e visual. Mas tem uma coisa que vale para qualquer Civic G7, independentemente de ser LX, LXL ou EX. Como ele já é um carro mais antigo, a condição do exemplar que você está olhando importa muito mais do que o nome da versão no anúncio. Então, se você está pensando em comprar um, presta atenção nesses pontos. Primeiro, suspensão. O Civic G7 é um carro confortável, mas sofre como qualquer outro nas ruas esburacadas. É comum encontrar carros com buchas cansadas, principalmente na traseira. Se a roda traseira estiver meio de lado para dentro, pode ser sinal de desgaste. Segundo, direção. Alguns donos relatam pequenos ruídos na direção hidráulica. Não é necessariamente um problema grave, mas é algo para ser avaliado em uma boa revisão. Terceiro, vazamentos de óleo. Motor antigo, junta cansada, vale sempre dar aquela conferida embaixo do carro e no cofre do motor. E por fim, o mais importante de todos, histórico de manutenção. Mais importante do que se o carro é LX, LXL ou EX, é saber se ele recebeu o óleo correto, se as trocas foram feitas nos prazos, se as peças usadas eram de qualidade e não teve gambiarra. Um LX muito bem cuidado pode ser uma compra bem melhor do que um EX todo largado, por exemplo. Então, vamos fazer um resumo bem direto, como se fosse um guia rápido para você decidir qual Civic G7 combina mais com você. Se você quer gastar o mínimo possível, busca um sedã confortável e confiável, não faz tanta questão de muitos equipamentos e quer um carro para o dia a dia, o Civic LX já resolve muito bem. Se você quer um meio termo, um carro com mais disposição para rodar, um pouco mais de conforto e aparência mais interessante, mas ainda sem pagar o preço da versão topo, o LXL costuma ser o melhor custo-benefício. E se você quer o pacote completo de conforto e segurança dessa geração, com ABS, airbags, mais recursos de conveniência e aquele ar de sedã mais sofisticado, o EX é o Civic G7 ideal para você. No fim das contas, todos os Civics G7 têm a mesma essência. São sedãs confiáveis, confortáveis e bem construídos com aquele jeitinho de Honda que muita gente não abre mão. A grande diferença está em quanto você quer gastar e quais itens você faz questão de ter no seu dia a dia. E aí, depois de ouvir tudo isso, qual versão do Civic G7 combina mais com você? Conta aí nos comentários e não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal.